E aí ele vai aumentar o espaço entre as moléculas, provocando a diminuição da pressão atmosférica aí na figura. A diferença de pressão entre diferentes lugares provoca deslocamento de ar, que migra de região de alta pressão, onde o ar é mais comprimido, para áreas de baixa pressão, onde há espaço entre as moléculas de ar. Essa razão aí, né, em razão dessa diferença, forma-se na Terra centros de alta pressão, que a gente chama de zona anticiclonal, e baixa pressão, que são as zonas ciclonais, responsáveis pela circulação da atmosfera. Áreas de alta pressão são áreas aí dispersoras de ventos, criadoras aí do vento. Eles vão, e a área de baixa pressão é a área para onde está se deslocando o vento. Então, perceba aí pela figura. Dá para ver onde tem mais pressão atmosférica conforme a figura, em cima do mar ou em cima da montanha. O que a gente sabe? É que o aumento da pressão vai ocorrer à medida que diminui a altitude. Então, vai ter mais pressão aonde a altitude aí é menor. Agora, prestem atenção aqui nessa outra figura. Um corpo ao nível do mar, ele vai receber mais peso do ar. Portanto, em baixas altitudes, a pressão atmosférica é maior. Já um corpo no alto de uma montanha, ela vai receber menos peso do ar. Portanto, em altas altitudes, a pressão atmosférica é menor. Então, ó, vocês percebam aí, tá tudo muito bem explicadinho. Ó. O corpo, né, ele vai receber mais peso do ar em baixas altitudes. Então, tu vai ter uma pressão atmosférica bem maior. Enquanto que no alto da montanha, vai receber menos peso de ar. Então, em altas altitudes, a pressão atmosférica é menor. Só lembrar disso. Circulação atmosférica. A gente vê aqui pela figura a circulação atmosférica e das principais dinâmicas aqui que a gente percebe dos ventos. Percebam aqui, ó, pela animação, centro de circulação, que são umas células. Tem os componentes aqui de desenvolver em médias altitudes e em zonas tropicais, altas altitudes e em baixas atmosféricas, né? A gente vai falar sobre isso mais adiante. Fenômenos climáticos: El Niño, ciclone, furacão, tufão, anticiclone, tornados e monções. A gente vai falar sobre cada um. Ó, o El Niño, ele é um fenômeno atmosférico e do oceano também, em que ele é caracterizado por um aquecimento anormal das águas superficiais do Pacífico, o que pode afetar o clima regional e global, mudando os padrões do vento a nível mundial e afetando assim regimes de chuva em regiões tropicais e de altitudes médias. Então percebam que o El Niño, ele vai, né, como o nome já diz aí, ele vai ser um pouco diferente da Laninha. A gente vai falar também um pouco sobre Laninha um pouco mais à frente, em que, ó, percebam que há uma influência, né, que exercida por oceanos e mares no clima e para a manutenção da vida. Então, essas massas líquidas, elas vão estabelecer um fluxo de energia solar recebida pelo planeta, liberando calor de forma mais lenta. Então, El Niño, né, o menino, ele é um fenômeno climático decorrente do aquecimento das águas aí. E aí, esse nome tem a ver também por causa dos pescadores peruanos que encontraram ali esse fenômeno, eles perceberam o fenômeno próximo ao Natal, por isso tem esse nome. Eles perceberam que essas mudanças de temperatura coincidiam com a véspera, né, com a época do Natal, na verdade, e aí vinham acompanhada de uma redução da quantidade de peixes. Os episódios de El Niño ocorrem com um intervalo de 2 a 6 anos, e em média de 12 a 18 meses.
A mudança aí que o fenômeno provoca no clima é variado. Em geral, ocorre em cercas no sudeste asiático, invernos mais quentes na América do Norte e um aumento das temperaturas no oeste da América do Sul. Existe o El Niño canônico e El Niño Modoc. As consequências do El Niño canônico são mais definidas e mais determinadas. Já do El Niño Modoc, que é a expressão japonesa, que quer dizer parecido, mas não igual, os efeitos do clima são suavizados. Ambos interferem nos padrões de temperatura e seca do Brasil. Já existe outro chamado Laninha. Eu não botei aqui para vocês, mas vocês podem ver no material de vocês. Laninha, a menina, que foi descoberto depois do El Niño. Ele é praticamente o oposto e corresponde à diminuição e não ao aumento das temperaturas da água do Pacífico. A laninha, né, ela vai ocorrer com a metade da frequência do El Niño. É importante ressaltar, então, que a ocorrência do El Niño não é necessariamente seguida pela da laninha. Então, se ficou alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem estar em contato aqui com a professora para estar tirando dúvidas. Tipos de vento, a gente já falou ali de baixa pressão, alta pressão, baixa temperatura, alta temperatura. Vamos falar agora sobre os ventos, os tipos de vento. Aqui eu coloquei para vocês alguns tipos de vento, né? Mas a gente vai falar primeiramente sobre vento, que é um termo genérico para identificar o ar em movimento, independente da velocidade. Então, eu posso, né, em alguns livros, encontrar o que é vento. É o ar em movimento. Só que o vento, a gente pode ter ele em várias denominações aí, como a gente vai ver conforme a gente vai estudando. Existem outras formas de denominar vento. Vento é o movimento das grandes quantidades de ar que se deslocam de uma área de alta pressão para uma área de baixa pressão. Esse aqui, para mim, seria a nomenclatura mais correta para se definir o que é vento. Vento é o movimento de grandes quantidades de ar de uma área de alta pressão para uma área de baixa pressão. E aí vai ser determinante também entre as diferenças da pressão atmosférica a velocidade do vento, que pode ser fraco, moderado ou forte. Já o que é um furacão? O furacão é um exemplo de vento mais forte e giratório. Geralmente aí, eles são mais devastadores e eles destroem quase tudo que se encontra aí na frente deles. Eles recebem essa denominação no Atlântico Norte e no Caribe. Mas nos países orientais, ele é chamado de tufão e na Austrália de Wili Wili. É o que a gente tem aqui. Wili Wili, que é o nome que recebe, né, em outras partes do mundo. Então, furacão, Wili Wili ou tufão. A gente vai falar também sobre as monções. Monções, ela vai começar lá na Índia, no início de junho. São ventos periódicos típicos do sul e do sudeste da Ásia. Então, vamos lá, o que é monção? Ventos de monção, eles vão ocorrer na Ásia, principalmente na porção meridional e no sudeste. Ocorre uma dinâmica climática determinada pela variação sazonal da pressão entre o Oceano Índico e o continente, que vai provocar a formação de ventos de monção. Então, preste atenção, dinâmica das monções, como é que ela ocorre? Durante o inverno, o hemisfério norte, ele vai armazenar calor pelo Oceano Índico, né? Que aí vai formar sobre a superfície um centro de baixa pressão atmosférica. As massas de ar circulam do continente para o oceano, formando as monções de inverno, que impedem que entre umidade do mar, né, para dentro do continente. Já no verão, vai ocorrer o aquecimento das massas de terra. Então, o centro de baixa pressão vai passar a ser em cima do continente, invertendo aí o deslocamento das massas de ar, que vão circular do oceano para o continente. Moções de
verão e vão provocar chuvas torrenciais. Quase todos os anos, as chuvas de monções acarretam inundações em áreas urbanas. Entretanto, elas são úteis para a agricultura. Nesse período, planta-se arroz nas várzeas inundadas dos rios. Então, no inverno, tu vai ter uma área de alta pressão no continente, e aí o vento vai, de alta pressão do continente para o oceano, que vai ser a zona de baixa pressão. No verão, tu vai ter a baixa pressão no continente e a alta pressão no mar. Então, o vento ele vai, do mar para dentro do continente. E aí a gente chama monção de inverno, monção de verão. E aí a gente tem as brisas. As brisas, elas são desenvolvidas ali ao longo das costas litorâneas. Elas são formadas pelas diferenças de temperatura entre a terra e a água ao longo do dia. Então, vai ocorrer aí uma variação diuturna da insolação determinada pela mudança da dinâmica dos ventos litorâneos. Então, tu vai ter aí uma mudança, dos ventos que vão soprar durante o dia, do mar para o continente, e durante a noite, do continente para o mar. A água do mar, ela vai se aquecer mais lentamente. Você já deve ter percebido quando a gente vai na praia. A gente não tá indo agora, mas futuramente a gente irá. Então, a água do mar, ela vai aquecer mais lentamente. Você já deve ter percebido isso. Aqui em cima, a água do mar, ela tá mais quente do que embaixo. Geralmente, isso acontece porque aquela massa de ar, ela vai se aquecer mais lentamente. E assim, durante o dia, as áreas continentais litorâneas ficam mais quentes. Então, ela vai aquecer o ar de cima dela. O ar quente, ele é menos denso, ou seja, menos pesado, e por isso ele vai subir, criando uma área de menor pressão, que é a área oceânica vizinha, atraindo vento na sua direção. No entanto, a água tem maior capacidade de reter calor. Então, durante a noite, ele vai aquecer o ar acima, mais do que o da área litorânea continental, fazendo com que o vento desloque do continente para o mar. Então, o que acontece? Durante a noite, a zona de alta pressão vai ser a praia, enquanto que a zona de baixa pressão vai ser no mar. Então, tu vai ter, aquele deslocamento de alta pressão para baixa pressão, ou seja, do vento frio que vem da terra para a quente que vem da água. Durante o dia, vai ser inversamente proporcional. Durante o dia, auxiliado pelas brisas marítimas, a zona de baixa pressão vai ser mais quente, ou seja, na terra, e a água ali vai ser uma área de alta pressão, ou seja, vai ser um pouco mais frio. Preste atenção aqui nas gravuras. Tem a brisa terrestre, que é o vento que sopra de noite da terra para o mar. Durante a noite, a terra vai arrefecer mais rapidamente, e aí ela vai se tornar uma área de alta pressão, enquanto que a água vai arrefecer mais lentamente, criando aí no mar uma área de baixa pressão. E aí a gente vai poder chamar de brisa marítima. E o que é brisa marítima? Brisa marítima é esse vento que sopra de dia do mar para a terra. Durante o dia, a terra aquece mais rapidamente, originando aí uma área de baixa pressão, e no mar uma área de alta pressão. Brisa da montanha é o vento fresco e moderado que sopra à noite do cume de uma montanha para o vale, porque é noite. E aí os cumes, eles vão arrefecer mais rapidamente, formando aí uma área de alta pressão. E no vale, com arrefecimento mais lento, uma área de baixa pressão. Já a brisa do vale, ele vai soprar pela manhã para as montanhas, porque o cume da montanha vai aquecer primeiro que o vale, formando aí o cume de baixa pressão. Deu para perceber, que a brisa marítima e brisa terrestre é uma coisa, vai depender de como vai aquecer esse vento,
e a brisa de montanha e brisa do vale. As monções, a gente já falou sobre isso também, que é um comportamento ali que ocorre no Oceano Índico, ali no continente asiático, durante o inverno, no hemisfério norte. Ele vai acontecer no Oceano Índico, que vai armazenar calor, né, formando aí uma área de baixa pressão, quando comparado ao continente. Então, essa situação faz com que a massa de ar vai circular ali para o oceano, formando monção de inverno, que são as secas. Isso durante o inverno. Durante o inverno, o que as monções fazem? Secas, né, vão formar as monções de inverno. Já durante o verão, o aquecimento do continente vai fazer com que ali vire uma área de baixa pressão, um centro de baixa pressão, que vai predominar nele. E aí vai inverter o deslocamento da massa, e vai passar a circular do oceano para o continente, provocando chuvas constantes que vão provocar inundações. São muito úteis para a agricultura, né? Porque nesse período aí vai dar para plantar, especialmente arroz, nas várzeas inundadas dos rios. Monções de verão, vento quente e úmido, chuva abundante, monção oceânica. Monção de inverno, vento frio e seco, monção continental.